Fala galera, tudo bem? Seguindo a nossa série Precisamos Dar um Basta, hoje mais um tema muito importante da gente debater por aqui, a homofobia. A homofobia num país como o nosso, tão plural, né, que deveria ser muito mais desconstruído do que a ideia que ele passa, infelizmente é algo extremamente recorrente, muito vivo na nossa sociedade, né? Aliás, eu acho que o debate só está começando a ser aprofundado, ou talvez nem tenha começado com a profundidade merecida que esse tema deveria chamar a atenção. Então, eu acho que a gente tem que propor mais um debate profundo e um olhar mais minucioso sobre a homofobia dentro desse nosso país, dentro dessa nossa sociedade. E eu vou tentar fazer um pouco disso agora. Eu acho que tem dois fatores principais para começar a nossa conversa que influenciam a gente ficar distante, né? Esse distanciamento do aprofundamento de um tema tão importante. O primeiro é a naturalização da homofobia. Você já pensou sobre isso? A naturalização está quando dentro da sociedade é comum, é natural, não é percebido com estranheza os atos de homofobia. Por quê? Está dentro de uma piada, está dentro de um comportamento que todo mundo faz há muito tempo, que a família toda sempre fez, que é comum no nosso dia a dia, e aí ninguém presta atenção, ninguém vê e acha que está tudo normal. Sabe esse clichê que diz, o mundo está ficando chato, o mundo está ficando difícil, tudo é errado e tudo mais? Pois é, você já pensou que antes era muito mais chato para quem era alvo dessas piadas, alvo dessa violência? E o quanto ficar brincando com isso, ou até ficar diretamente com atos violentos contra isso, satirizando esse lugar, ou sendo violento e preconceituoso com essas pessoas, quanto que essas pessoas estavam em risco. E estão até hoje. Aliás, muitas já pagaram com a vida, né, por causa disso. Então a gente vem num sistema onde foi naturalizando esses lugares. E a grande pergunta é, você não se considera uma pessoa homofóbica, mas será que você não tem atos homofóbicos? Será que você não faz nenhuma piada homofóbica? Será que não tem nada no seu linguajar, no seu jeito de falar que às vezes é xingando de determinada forma ou fazendo uma brincadeira de outra forma? Será que você não está satirizando uma pessoa e cometendo a homofobia? Temos que pensar muito, muito, muito sobre isso. E a outra coisa que vem mantendo o distanciamento do aprofundamento é justamente o estereótipo que se colocou às pessoas alvos de homofobia. As pessoas, por exemplo, os gays ou transexuais ou lésbicas, sempre estiveram estigmatizadas em alguns lugares. O gay, por exemplo, sempre foi acompanhado pela sátira, pelo humor, daquele que é muito alegre, feliz, o palhaço da turma, né? A bagunça, a felicidade. Mas isso desumaniza essa pessoa, né? Não está colocando ela num lugar de igualdade com qualquer outro ser humano. E fica dentro de um estereótipo, muitas vezes inclusive sexualizado. Que é o caso, por exemplo, dos transexuais, que tem um super estereótipo de tipo assim, sexo. Ah, é para sexo. Toda vez que tem alguma pessoa que foge do padrão social que foi criado de homem namora mulher, mulher namora homem, toda vez que é olhado para a pessoa que não vive essa orientação, ela é estigmatizada dentro de um lugar sexual. Um lugar raso, um lugar banal, um lugar que desconsidera a humanidade dessa pessoa. Então, alguns estereótipos sobre a figura gay, sobre a figura lésbica, sobre a figura transexual e etc., foram sendo carregados por essas pessoas e foram sendo aplicados sobre essas pessoas de forma absolutamente impositiva, não deixando elas viverem com naturalidade os seus lados humanos totais. Por exemplo, foi muito usado por muito tempo o termo homossexual. Tá, por que sexual? Por que essa ênfase no sexual? E até que foi sendo implantada a ideia do homoafetivo, que é completamente diferente. Então hoje, qualquer definição sobre gay e lésbica não diz só atração sexual por pessoa do mesmo sexo ou de outro sexo, diz atração sexual ou afetiva, que faz toda a diferença. E você aí sim começa a olhar com humanidade e horizontalidade todas as pessoas. E esses estereótipos e essa naturalização são responsáveis por a gente não conseguir aprofundar o debate e não conseguir olhar o preconceito com estranheza e com dignidade para essas pessoas que merecem o mesmo tratamento que todos os seres humanos do universo. Para você entender um pouco melhor sobre a luta contra a homofobia, eu vou te falar um pouco da história desse processo, dessa luta dos gays, dos lésbicas, dos transgêneros, dos transexuais. E isso tem tudo a ver com as siglas que vêm acompanhando a luta e manifestando o ativismo a favor do fim desse preconceito. Você já deve ter ouvido falar muito tempo atrás de GLS, que eram os gays, lésbicas e simpatizantes. Essa foi a primeira sigla criada para manifestar esse lugar, né? Criada nos anos 90.
E só que esse detalhe dos gays, lésbicas e simpatizantes era um pouco limitado, porque começou a se observar que nem todos cabiam só em gay, nem todos cabiam só em lésbica, e simpatizantes, como assim simpatizantes? Ficava uma coisa meio assistencialista, né? De, quem simpatiza com a causa, e quando que na verdade todos deveriam ser contra esse preconceito. Então, essa é uma sigla muito antiga que a gente não usa mais. E aí foi atualizado para LGBTQI+, onde a sigla LGB faz referência à orientação sexual da pessoa e TQI+, faz referência à identidade de gênero. E agora eu vou explicar um pouco mais essas siglas para vocês. LGB vem de lésbicas, gays e bissexuais, ou seja, lésbicas, pessoas que se identificam como mulheres, que sentem atração afetiva ou sexual por outras mulheres. Gays, pessoas que se identificam como homem, com atração sexual ou afetiva por outro homem. E bissexuais, pessoas que se sentem atraídas sexualmente ou afetivamente por qualquer um dos gêneros. Já TQI+, faz referência às identidades de gênero, onde T significa travestis, transexuais e transgêneros, que são pessoas que não se identificam com o gênero que foi imposto a elas com base no órgão sexual que elas nasceram. Então, por exemplo, se elas nasceram com pênis, foi atribuído que eram pessoas homens. Se nasceu com vagina, foi atribuído que são pessoas mulheres. E elas não se identificam com esses gêneros que foram colocados a elas. O Q vem de queer, que é uma expressão inglesa que significava estranho, ou seja, eram as pessoas que eram vistas de forma estranha, chamadas de estranha, né? Uma palavra inclusive ofensiva, que ao longo dos anos foi incorporada pela própria comunidade para dizer assim, não somos estranhos não, e acabou sendo uma palavra de luta, inclusive. A pessoa queer, ela não se identifica com nenhum rótulo, simplesmente assim, ela é ela, e pronto. Então a pessoa queer, ela não está se colocando, eu sou homem, eu sou mulher, eu sou travesti, eu sou transgênero, eu sou transexual. Não, ela é ela e pronto. É a expressão máxima para quem não se coloca rótulo nesse sentido de identidade de gênero, e aí, queer. O I vem de intersexuais, que são pessoas que têm variações nos cromossomos ou no órgão sexual, que não dá para definir se é homem ou mulher pelo padrão que se há. Ou seja, o órgão sexual e os cromossomos não falam que ele é um homem, também não falam que é uma mulher. Então, são intersexuais. Também é uma sigla que entrou para abranger essa população. E o mais vem para identificar uma série de outras identidades que também englobam, então, por aí, inclusive estão sendo descobertas e sendo percebidas e sendo respeitadas, né, ao longo da história. Ela inclui, por exemplo, os assexuados, que não sentem atração sexual, e também foi chamado de aliados, o que antes eram simpatizantes, ou seja, não é simpatizante, vem como aliado quem apoia a causa, quem compartilha a causa, e tem, por exemplo, também os pansexuais que não têm limite sobre esse gostar, eles têm atração por todos os gêneros e por todas as identidades sexuais. Então esse mais vem para englobar uma série de outras populações que também estão incluídas nessa luta. Para a gente entender a abrangência e a diversidade de identidades de gêneros possíveis, hoje, no Facebook americano, quando uma pessoa vai fazer o cadastro, ela tem mais de 50 opções de identidade de gênero para ela escolher. Ou seja, ela pode se identificar com mais de 50 opções, e aí lá tem tantas variáveis que não é só homem ou mulher. E também o estado de Nova York, nos Estados Unidos, desde 2016, também considera 31 gêneros diferentes formalmente na sua forma de considerar os cidadãos do seu estado. Uma ideia que a gente também tem que aprender a se acostumar é não achar nada disso um erro, porque está na fala popular, está na ideia popular de que é um erro nisso, né? Dizem que nasceu com a alma feminina num corpo masculino, a alma masculina num corpo feminino. Não nasceu errado, não deu errado, não tem nada errado. A pessoa simplesmente é dessa forma e pronto. Por exemplo, a identidade de gênero tem a ver com a identidade da pessoa. E não pode ser imposto que ela se identifique com isso. Então, por exemplo, a pessoa nasceu com pênis, dizem, né, impõem que ela é uma pessoa homem. Ok, aí ela tem que passar por todos os costumes que a sociedade criou, todas as dinâmicas criadas, todos os ritos criados para um homem. Então ela já vai ter um quarto azul, já vai vestir a roupinha azul, já vai ter brinquedos de homem, já vai ter um nome atribuído a que seja de pessoas homens. E se ela não se identifica com nada disso? A identidade é uma coisa própria, só ela pode dizer com que ela se identifica. Então a gente tem que parar com essa ideia de achar que deu errado alguma coisa, não deu nada errado, e quem pode dizer o que ela é e com que ela se identifica é só ela mesma, e não a gente. Ninguém pode se meter nisso, ninguém pode falar nada sobre isso. A pessoa tem que ter a liberdade, eu acho que a palavra principal é essa,
a liberdade de viver e entender o que ela é, o que ela se identifica, o que ela quer realmente, ou não é nem desejo, realmente já é ela e pronto. Uma reflexão que eu acho que é importantíssima a gente fazer é de onde vem o ódio, de onde vem o preconceito tão gratuito por pessoas diferentes de você, diferentes dos seus familiares. Por que esse ódio? E tem um dado que revela muito bem um pouco de uma pista de como isso se dá. Tem um site de pornografia mundial, um dos maiores e mais famosos que existem, e ele informou que no Brasil, o brasileiro é o maior consumidor de pornografia trans do mundo. Só que tem um dado triste que fica contrastante com isso, porque o Brasil é o país que mais mata pessoas trans também. Ou seja, o país que mais consome a pornografia trans também é o país que mais mata. Olha, isso como psicólogo eu já digo para vocês, há ali uma ligação muito próxima entre o fascínio e o ódio, que é o que acontece nesses dados. Sempre que a gente se incomoda com alguma coisa muito fora da gente, mas que nos desperta sensações e ódios e etc., que pode ser por qualquer motivo, qualquer coisa, sempre diz muito sobre nós. Claro que você pode não gostar de algo que está errado, mas aí está falando sobre a sua ética e algo que você viu que estão fazendo de muito ruim na sociedade. Bom, aí diz sobre o que você aprendeu. Mas algo que não tem nada a ver com você, não influencia você, não tem a ver com a sua vivência, você ter ódio sobre isso, bom, diz muito sobre você. E eu não estou sendo simplista de dizer, olha, quem faz homofobia na verdade é gay, é lésbica. Não, não é tão simples assim. Mas será que nessa pessoa não fica incomodado o que pessoas que assumiram suas sexualidades, suas identidades de gênero, será que não tem aspectos ali que provocam essa pessoa? Sei lá, o ato de liberdade, ou a coragem de enfrentar uma sociedade com a sua autenticidade, ou a vontade de viver a sua essência, ou até mesmo sim, a pessoa não aceita que é gay ou não descobriu e fica ali inconscientemente incomodada com isso. Eu só sei que o ódio, a raiva, a intolerância anda muito com o que temos internamente dentro de nós. Então pode acreditar, as pessoas que distribuem o ódio gratuito, essa raiva, elas têm questões muito mal resolvidas dentro de si. E por isso que a gente é o país que mais consome com pornografia trans, mas ao mesmo tempo também é que mais mata. E aí está uma sociedade que não se aprofunda, que não faz reflexão e que carrega na sua história o preconceito embutido, sendo inclusive um país impermeável para debates como esse. Carregando então gerações e gerações um preconceito estúpido, um preconceito frio, um preconceito assassino, que vai continuadamente atacando pessoas por questões pessoais muito mal resolvidas. Então a gente é uma sociedade que está muito inicialmente no debate. E é justamente a abertura dessas conversas que fazem com que as pessoas entendam mais sobre elas mesmas, entendam mais sobre esse mundo e compreendam que essa diferença não tem nada a ver com elas. E se elas têm que fazer alguma coisa sobre isso, é apenas respeitar. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo alguns links, canais, Instagrams, enfim, links de pessoas que vivem esse tema e falam sobre isso para a gente aprender um pouco mais, principalmente com quem realmente vivencia esse tema que a gente está contando aqui. Bom, eu espero que tenha dado para aprofundar um pouco mais. É lógico que o assunto é muito maior do que isso e muito mais profundo do que isso, mas eu já quis trazer alguns aspectos que nos colocam no lugar mais do debate sobre o inconsciente, sobre coisas que a gente não está olhando, coisas que no senso comum a gente não observa. Essa era a minha intenção, essa era a minha vontade, colocar realmente uma pulguinha atrás da orelha para iniciar a sua reflexão sobre isso. Falta muito, temos muito trabalho pela frente, temos muitas pessoas para ouvir, muitas pessoas para nos ensinarem sobre isso e muito que todos nós pensarmos para destruirmos todos esses preconceitos que essa série traz, essas coisas ruins que essa série traz, mas nesse caso a homofobia, precisamos dar um basta. Muito obrigado por assistir até aqui, espero que tenha gostado. Contribua com a sua reflexão aqui nos comentários, se inscreve no canal, dá um like. Agradeço muito que a gente tenha pensado aqui juntos, tá bom? Precisamos dar um basta e com isso estamos no caminho certo. Um super beijo.